Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outro que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Essa caminhada que nós estamos fazendo com Jesus durante a semana, com o Evangelho de São Lucas, nós estamos agora no capítulo 9. Jesus hoje ele faz essa pergunta para os discípulos, porque ele quer uma resposta dos discípulos para ver se os discípulos realmente sabem com quem ele está. No tempo de Jesus, aparecia muitas pessoas que se declaravam mestres, que se diziam ser senhores, e eles tinham seus discípulos. Então, depois de 3 anos de seguimento, aí Jesus primeiro ele faz essa pergunta: olha, no dizer das pessoas que estão ao nosso redor, por aí, quem é que eu sou quem? O que é que eles dizem da minha pessoa? Aí vem as respostas, né? Olha, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros acham que você é um profeta, aí é João Batista que ressuscitou. Bem, aqui são os de fora. Agora Jesus olha para os discípulos e faz a mesma pergunta: e vocês? Depois de vocês terem caminhado comigo, de você ter visto tantas coisas que eu fiz, qual é o conceito que você tem de mim? Vocês me conhecem? Vocês me conhecem? Aí Pedro responde: tu és o Cristo de Deus. Em outras narrativas dos outros evangelistas, Jesus vai dizer o seguinte, que Pedro, ele não respondeu aquilo por um conhecimento natural dele. O que aconteceu, na verdade, foi que o Pai do céu revelou para ele e ele disse. Mas Pedro ainda não tinha também esse conhecimento todo. Mas ele respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E quem é o Cristo, o Filho de Deus? É aquele que foi enviado para nos salvar. Nós, infelizmente, com Adão e Eva lá no passado, eles pisaram na bola, nós perdemos o céu por causa disso, perdemos a eternidade, perdemos Deus, a nossa inclinação foi para o pecado, foi para o erro, foi para o mal, nós demos as costas para Deus e tudo mais. Aí agora Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o ungido, ele vem para quê? Para reorganizar tudo novamente, para que nós possamos ganhar Deus de volta, para que nós possamos ir para o céu um dia. Só que vocês percebam
que ao mesmo tempo que Jesus diz assim, que ele fica contente com a resposta de Pedro, ele fala para os discípulos, então, não falar nada para ninguém por enquanto, porque era preciso que ele fosse reconhecido como Deus quando ele morresse na cruz. E aí ele começa a dizer, olha, então o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, ele vai ser morto e ao terceiro dia vai ressuscitar. Então, o que é que Jesus está dizendo? Conhecer Jesus como Deus, como Senhor, professar a nossa fé dizendo, eu creio que Jesus é o meu Senhor, sim, vai implicar em rejeição e morte, por parte também daqueles que professarem a fé nele. Não tem como um seguidor de Jesus Cristo, nesse mundo onde a maioria das pessoas rejeita-o, é impossível que os seus seguidores não sejam rejeitados também. Interessante que o Salmo 2, ele diz assim, que as nações, elas se reúnem, elas fazem pactos entre elas para acabar, para destruir o ungido do Senhor e os seus seguidores. É por isso que nós encontramos, né, de vez em quando, quem assiste os jornais, você vê aí, lugares onde os cristãos são mortos porque eles seguem Jesus Cristo. Aqui no Brasil nós ainda não temos, né, a coisa é muito velada, nós não temos ainda essa experiência. E olhe bem o que eu estou dizendo, nós não temos ainda, mas nós vamos ter. Daquelas pessoas que se declaram ser cristãs, que professam a sua fé em Jesus Cristo, elas serem rejeitadas e até mortas, serem até matadas por causa de Jesus. E aqui eu quero trazer para a nossa vida. Vocês já ouviram, né, pessoas dizerem assim que existe o católico praticante, não tem? Pessoas, eu sou católico praticante. Tem aquele outro que diz assim, eu sou católico, mas ele não é praticante. Ele até se gaba, né? Fica até dizendo, eu sou católico, mas não sou praticante. E tem aqueles que não são católicos mesmo, que não querem saber de Deus. Existem esses três tipos de pessoas no mundo. O católico praticante, o católico, mas que não é, e aquele que não é católico, que não quer saber de Deus, de coisa nenhuma. Eu pergunto para você, você está em qual dos três? Você é o praticante? Você é apenas o católico? Ou você não está nem aí para Deus e para a igreja? Porque o católico praticante, ele vai ser rejeitado. Olha, o católico praticante é aquele que acredita que Jesus Cristo é Deus, é o Salvador. Ele luta pela santidade, ele rejeita o pecado, ele não quer viver no pecado. A vida dele é totalmente diferente, ele só quer saber das coisas de Deus. Ele vive uma vida honesta, ele não entra nas questões de mentiras. Ele vai à missa ao domingo. Se eles namoram santamente, eles não têm essa questão de relação sexual, coisa nenhuma. O católico praticante é aquele que ama os seus pais, que cuida dos seus pais na velhice. Ele não entra em falcatrua nenhuma nos trabalhos. Ele não é corrupto. Ele é diferente.
Aí esse católico, que se assemelha ao Cristo, que foi rejeitado, ele acaba sendo rejeitado também, porque Jesus diz bem assim, olha, que o servo, o discípulo, ele não pode ser maior do que o mestre. Então, Jesus é o mestre. O mestre foi rejeitado porque ele era fiel ao Pai, ele fazia o que o Pai pedia, ele ensinava, levava as pessoas ao caminho certo. Então, o católico, de verdade, o praticante, ele é assim. Ele é rejeitado pelos católicos não praticantes e por aqueles que não querem saber e não querem saber de Deus. Os pagãos, os ateus. Então, tanto esses que não são católicos, como esses que são católicos, mas não são praticantes, eles perseguem os praticantes. Quando se pergunta para eles, você é católico? Eu sou. Se lá, né, tiver alguma coisa para preencher e tiver assim, qual é a sua religião? Ele vai dizer, eu sou católico. Mas na vida diária, ele vive como um pagão. Ele sai com mulherada, ele bebe até cair, ele critica o praticante, ele diz que o praticante, você é doido, se você rezar demais você vai ficar doido, você vai demais na igreja, as coisas não são bem assim não. Ele tem 2 mulheres e ela tem 3 homens. E aí de você que diga assim para eles assim, olha, nessa vida que você está levando, essa vida de pecado errada, você não vai para o céu não. Ele vai dizer, quem é você para me julgar? Você está me julgando? Você está se achando melhor do que eu? É assim. Ele fala que o católico praticante é rato de sacristia. Ele diz que é papa hóstia, só vive, e ele diz que é católico. As consequências de professarmos a nossa fé em Jesus Cristo vai ser essa: rejeição por parte dos católicos não praticantes e rejeição por parte daqueles que não querem saber de Deus mesmo. Eu faço de novo a pergunta para você: você está aonde? Você é um católico praticante? Você é daquele tipo que vem para a igreja e fica conversando e rindo, fazendo bagunça na igreja, com piadinha dentro da igreja? A celebração está acontecendo, não está nem aí para o que está acontecendo. Tem mais atenção no cinema, assistindo os filmes de pornografia e tudo mais. E ai daquele que na hora que você estiver no cinema, participando e assistindo os filmes pornográficos, e alguém fala alguma coisa, você vai fazer assim, vai mandar calar. Agora vem para a igreja, fica conversando, fica brincando. A missa está acontecendo, não está nem aí. E olha, isso é um pecado, viu? Você vir para a missa e ficar brincando. Tem até aqueles que vêm para a missa e ficam namorando. Está fora da casinha, realmente não é praticante. Ele não tem Jesus como Senhor mesmo. Ele não quer saber de Deus. Ele quer saber de si e ele quer levar a vida dele do jeito que ele quiser. Só que esses tipos de pessoas, eles estão caminhando não para o céu. Estão caminhando para a condenação eterna um dia no inferno.
Porque a morte de Jesus na vida dele foi em vão. E por que foi em vão a morte de Jesus na vida dele? Porque ele não pratica, não quer saber de Deus, vive como um mundano. Então a morte de Jesus na cruz não tem valor nenhum. Uma vez que não tem valor, a pessoa não se salva. Mais uma vez eu pergunto: aonde você está? Você está no grupo dos praticantes e que estão lutando e se salvarão? Você está no grupo daqueles que dizem, eu sou católico, mas faz de tudo? E o outro grupo não precisa nem falar nada, porque já está fora mesmo, já está longe. Você tem levado realmente uma vida santa? Você tem lutado pela santidade? O católico praticante é aquele que se confessa. Ele reconhece diante de Deus as suas faltas. Ele se reconhece diante de Deus como pecador. E ele busca a confissão. E ele vai e pede perdão. Ele chora por ter caído. Ele se envergonha por ter errado diante de Deus. E ele pede, Senhor, tenha misericórdia de mim. Porque do jeito que eu estou, eu não irei me salvar, não. Eu só posso contar com a tua ajuda. Esse é o católico de verdade. O católico que não é praticante, que diz que é católico, ele não está nem aí para essas coisas. Não se confessa, tem anos que não se confessa. E como eu tenho dito aqui, como é que uma pessoa ela quer entrar no céu sem a confissão? A pessoa ela passa a vida toda pecando, fazendo tudo de errado, adulterando, roubando, blasfemando contra Deus, não amando os seus pais, os seus parentes como deveria, roubando, fazendo um monte de coisa. Aí depois que morre, aí é aquilo que eu costumo dizer aqui, E todo mundo diz, está no céu. Está. Não praticou, não viveu. Não quis saber de Deus e agora está no céu. Me desculpe eu dizer para você isso. Está no inferno, não está no céu não. Está queimando no inferno, de lá nunca mais vai sair. Vai sofrer para sempre, porque passou a vida sem querer saber de Deus. Porque é um consolo nós dizermos que está no céu, mas não está. Agora quem já foi, já foi. Não tem mais jeito. Agora é você e eu que temos que lutar, para não irmos também. Você está lutando? Ou você está brincando? Ou você está achando que a tua vida é uma vida de quem professou a fé em Jesus Cristo, está levando uma vida santa? Será que eu estou levando uma vida santa? Será? Porque não se admirem, eu vou falar de novo. Não se escandalizem, não se admirem, mas é uma verdade. Tem padre no inferno também. Se tem padre no inferno, imagine o povão. Agora, com padre no inferno ou povão no inferno, meu filho, não vá você. Reveja a tua vida. A partir de hoje, reveja a tua vida. E não brinque mais. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.